concedendo a cada um de nós nesta noite. Amém. Nós sabemos que um dia deste último hino será cantado aqui na terra. Sabemos que um dia desse a última reunião será realizada aqui na terra. Um dia desse daremos o último aperto de mão aqui na terra. Mas enquanto o Senhor está dando esta grande oportunidade, então os salvos, os que te aceitaram, se regozijam, se alegram e desfrutam das suas preciosas bênçãos ao Senhor. Por isso é grande a oportunidade que o Senhor está concedendo aos seus eleitos, àqueles que o Senhor amou, como diz a sua palavra. São aqueles que o Senhor amou, que lhe servem de verdade, que nenhuma tempestade atrapalha eles. São aqueles que o Senhor amou, que não se agitam, porque os tais estão firmes na rocha, e o Senhor é a rocha das cenas. É o nosso ajudador. Por isso te agradecemos por esta grande oportunidade. Que a sua palavra nesta noite, mais uma vez, seja vivificada nos nossos corações. Perdoe as nossas falhas e as nossas fraquezas e aceite, Senhor, a nossa gratidão, a nossa adoração, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos e te imploramos. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Vamos ler a Bíblia Sagrada nesta noite, na carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo 3, do verso 19 ao verso 25. Amém. Amém. Louvado seja Deus. E as sagradas letras dizem assim: ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Amém. Porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé do seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Amém. O Senhor acrescente suas bênçãos, a sua santa e preciosa palavra lida mais uma vez. Glória a Deus. Amém. Nesta noite. Podeis assentar. Boa noite, no nome do nosso Senhor e Salvador
Jesus Cristo. Ele é o nosso ajudador. É verdade, Senhor. É a alegria do eleito, do salvo. Aleluia! Amém. É a alegria de todos aqueles que Ele amou. Somente aqueles que Ele amou são os que servirão até o fim. Graças a Deus por esse grande amor. Esta noite nós vamos ver alguma coisa sobre os eleitos no dia do juízo serão advogados de acusação. É isso que o profeta tem mostrado através das revelações divinas. Amém, Jesus. Louvado seja Deus. Amém. E olhando aqui este versículo 23, diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por isso, todo cristão, quando vem à igreja, ele vem para melhorar. Amém. Quanto mais você tem Deus em você, mais você deseja mais de Deus em você. E quanto mais você clama por Ele, mais Ele deseja ouvir o seu clamor. Amém. Porque o desejo dele é encher aqueles que Ele amou com o seu Espírito Santo. Como nós vimos um pouco no culto de oração. Deus amar você é uma coisa, você amar a Deus é outra coisa, completamente diferente. A coisa mais difícil é você encontrar uma pessoa dizendo: eu não amo a Deus. Sempre eles dizem: eu amo a Deus, eu amo a Deus. Mas o problema é o seguinte: é se Deus amou você. O profeta diz isso na mensagem Era Laodiceia, no parágrafo, não, na página, deixa eu ver onde foi que eu anotei, que nós até vimos isso, na página 319, né? O profeta mostra isso. Ali não diz: eu repreendo a todos quantos me amam, mas eu repreendo e castigo a todos quantos eu amo. Há uma grande diferença, não é? É por isso que o salmo tem cuidado no que as sagradas letras dizem. E Deus, por amor àqueles que Ele amou, levanta um profeta para deixar a coisa bem clara. Aleluia! Mas nós vamos começar meditando um pouco num testemunho que o profeta fala em muitas mensagens. Eu já vi este testemunho em muitas mensagens. Mas nesta noite nós vamos ver na mensagem Liderança do Espírito de Deus. A mensagem que acabou de chegar, mais uma mensagem que acabou de chegar, da gráfica Crente da Bíblia do Brasil, intitulada Liderança do Espírito de Deus. Mostre a sua. Fiquei olhando aquilo, isso é interessante, né? Porque o povo só sabe exigir, né? Exigir. Só quer que o outro seja educado. Mas você seja educado para ele, que não é aprender com você. Não é verdade? E você encontra hoje qualquer coisinha, qualquer careta que você faz, que um irmão faz para o outro, ele fica logo dizendo: cadê o amor? Ó, se você está vendo que o irmão não ama, então ame para ele aprender com você. Eu mesmo, quando o inimigo faz careta para mim, eu só faço rir para ele. Só faço rir para ele. Tá bom? Isso é bom demais. Amém. Vejamos essa grande experiência que o profeta fala nessa mensagem. Um testemunho muito grande de uma mãe cristã.
de uma mãe cristã, uma mãe que quer ver o lar salvo, olha como é que ela se comporta. Esse é o comportamento de um cristão, de um salvo, de uma salva. Amém? Nunca um salvo vai dizer para o filho ou para a filha: você aceitando Jesus ou não, você vai ser uma salva. Não. Isso é argumento humano. Nunca criei nisso. Então aqui nessa mensagem do parágrafo 72 ao 86, o profeta diz: há algum tempo atrás, voltando de Dallas, Texas, uma tempestade surgiu e atingiu meu avião. Pousamos em Memphis. Fizeram um pouso forçado. Eu nunca esqueço. Eles me mandaram para aquele grande hotel lá, chamado... O nome é tão difícil que eu nem vou dizer. Um hotel de luxo lá naquela cidade. Aleluia. Eu jamais poderia ficar num hotel como aquele com meu próprio dinheiro. Era um hotel de luxo. O pega disse, eu não tinha condição de pagar aquele hotel, mas a empresa mandou. Quando há um problema assim no avião, a empresa paga o hotel para você, a comida, tudo, não é verdade? É verdade. Por isso que ele disse, eu jamais poderia ficar num hotel como aquele com meu próprio dinheiro. Eu não tenho essa quantia de dinheiro, mas a companhia aérea me mandou para lá, a TWA. E aí, quando eu estava lá aquela noite, eu orei aquela noite. E na manhã seguinte, vocês creem que somos guiados pelo Espírito de Deus? Amém. Eu creio. Amém. Por isso eu estou aqui nessa noite. Amém. Porque eu quero ser guiado por Ele. Amém. Aleluia. Eu quero ser guiado por Ele. Quem é guiado pelo Espírito de Deus não ferramenta, não causa divisão. Uma coisa eu sei, ó, se você é guiado pelo Espírito de Deus, você não sai daqui. Amém. Amém. Isso aqui é o seu padrão, olha, a Bíblia. É o que o Espírito de Deus faz comigo, com você, com cada um que é guiado por Ele. Aleluia. Esta é a verdadeira liderança. Aleluia. Eu queria ter tempo para lhes contar muitas coisas. Continuando. Essa vez foi muito impactante. Na manhã seguinte, eu tinha algumas cartas e estava indo ao correio para postá-las. E eu andava pela rua. Eles me chamaram e disseram: apronte-se para pegar o avião às 8 em ponto. A limusine te pegará às 7h30. Eu disse: obrigado, Senhor. Eu disse: agora vejamos, são 6h30. Eu tenho tempo de ir até o correio. E eu fui para postar as cartas. Eu caminhava pela rua cantando. Bem, e de repente, o Espírito Santo disse: pare. Eu pensei: o que há de errado? Eu pensei, talvez, eu só pensei que ouvi isso. O profeta pensou que ele apenas tinha pensado. Talvez eu pensei. Eu pensei que eu vi isso. Fui um pouco adiante e algo me tocou. Disse: pare um minuto. Não foi mais nem falando. Tocou. Pare um minuto. Eu olhei e havia um grande policial na esquina. Então eu voltei um pouco, como se eu estivesse olhando uns molinetes de pesca. E o Espírito Santo disse: vire e vá à direção oposta. Eu não sei nada mais a não ser fazer o que Ele me pede para fazer. Amém. E espero que seja sempre assim. Eu virei e comecei novamente. Passei pelo hotel,
Continuei e continuei. Eu olhei para o meu relógio, eram 8h30. Eu fui parar num bairro de negros. Eu não sabia onde eu estava indo, apenas sendo guiado. Eu não sabia. Simplesmente continuei indo. Isso já aconteceu dúzias de vezes, sim, centenas de vezes. Eu estava sendo guiado. Olha, irmão, que coisa preciosa. Ser guiado pelo Espírito Santo. Louvado seja Deus. Guia-me sempre, ó Senhor. Quando você é guiado pelo Espírito Santo, as barreiras cairão, os problemas sairão do caminho, você caminha livre. Amém, amém. Agora eu pensei, Senhor, o que queres de mim aqui perto do rio e desses pequenos abrigos de cor onde as pessoas de cor moram? O Espírito Santo disse, não é nada com você, segue-me. Aleluia. Eu simplesmente continuei caminhando. De repente eu olhei, escorando contra o portão, e eu continuava caminhando lá, cantando aquela pequena canção. Estou tão grato em poder dizer que sou um dos tais. O profeta ia cantando este hino, cantando comigo mesmo. E eu olhei para o portão e lá estava uma típica tia Gemima, com uma camiseta masculina amarrada ao redor de sua cabeça. Uma irmã de cor havia se levantado. Por certo, o cabelo dava trabalho pentear e ela não penteou. Amarrou com uma camiseta masculina e estava ali esperando alguém. Oh, a Deus. O Senhor é santo. Santo é o seu nome, grande Pai. E ali uma velha cabaninha pintada com cal, e havia um bico de arado pendurado no portão como um peso para equilibrá-lo. O portão não era controle remoto, não. E um peso ali equilibrando o portão. Graças a Deus. E ela estava por ali olhando. E eu a avistei a cerca de 90 metros de distância. E eu parei de cantar. Simplesmente continuei indo pela rua. Enquanto eu passava, ela começou a sorrir, olhando para mim. Lágrimas rolando pelas suas fortes bochechas. Ela disse, bom dia, pastor. Amém. Eu me virei e disse, bom dia, tia. Eu disse, como soube que eu sou um pastor? Você entendeu a pergunta? Tia, como soube que eu sou um pastor? Ela disse, pastor, você já leu na Bíblia sobre a mulher sunamita que não conseguia ter um bebê? E ela disse ao Senhor que tinha sido abençoada. E Elias disse a ela que ela teria um bebê e ela o teve. E aí o bebê morreu? O profeta disse, sim, eu me lembro disso. Ela disse, eu era esse tipo de mulher. Eu não conseguia ter bebê algum. E eu disse ao Senhor que eu criaria o bebê. E disse para oferecer a ele. Se o Senhor me der um filho, eu criarei no seu caminho e eu oferecerei ele ao Senhor. Olha a promessa que ele pediu, mas olha a promessa que fez. Olha o voto que ela fez. Aleluia! Glória a Deus! E ela disse, o Senhor deu a mim e ao meu marido um bebê. E disse, pastor,
ela disse: o bebê, meu menino, quando ele se tornou homem, ele saiu e fez o que era errado. Em outras palavras, criei ele no caminho do Senhor. Criei ele ensinando a Bíblia para ele, lendo a Bíblia para ele. Mas quando ele cresceu, ele saiu e fez o que era errado. Tem uma hora, tem um tempo que você sustenta seus filhos, mas tem uma hora que eles saem de suas mãos. Tem uma hora que, antigamente os filhos eram dor do nariz depois dos 18 anos. Hoje eles já nascem quase com dor do nariz. Criança hoje, ainda criança, bate na cara da mãe, a mãe não diz nada. O pai não diz nada. Na igreja, criança quer mandar na igreja, e o diácono? O diácono, se disser alguma coisa, mas um diácono não tem satisfação para dar a pai. Aleluia. Aqui todos somos membros. Amém, Jesus. Aqui tudo é membro. Quem não quer ser chamado a atenção, então vamos olhar o que ensina a ordem da igreja. Amém? Amém. Se nós não ensinar os nossos filhos, as nossas crianças, como se comportar na igreja, como é que eles vão aprender? Quando que vão aprender? Pastor, disse aquela irmã, o bebê, meu menino, quando ele se tornou homem, ele saiu e fez o que era errado. E disse: eu não pude evitar, pastor. Disse: eu tenho me desgastado na tábua de lavar roupas, disse, para tentar criá-lo corretamente na igreja. Eu criei ele corretamente na igreja. Mas disse, ele se desviou e distanciou-se de Deus e começou a andar com companhias erradas. Com companhias erradas. Tem gente que pensa que companhias erradas é só andar com o adúltero, com o mentiroso, ou com o trapaceiro. Tem tanta companhia errada que diz que é cristão e é uma companhia errada. Tem tanta companhia errada por aí. Só o Senhor é Deus. Quando uma pessoa chega para você e fala mal do seu pastor, primeiro você olha se o seu pastor está contra essa palavra, para aceitar a acusação contra ele. Primeiro olhe se esse pastor está contra essa palavra. Se estiver, chame esse pastor para conversar com essa palavra. Glória a Deus. Deus. Louvado seja Deus. Amém. Mas o problema, os judeus sabem o que é que um sacerdote significa, os gentios não sabem. Os gentios não sabem. Quem era que podia tocar na arca de Deus? Quem era que podia tocar? Só os sacerdotes. Aquele grande homem, bem intencionado, vendo que a arca ia cair, para não ver a arca, caiu, tocou, morreu. Porque é na arca que estava a palavra. Amém, Jesus. A palavra estava ali dentro. Aleluia. Só o sacerdote podia conduzir aquela arca. Glória a Deus. E você toca num pastor que está certo com essa palavra, seus pecados vão se encontrar com você lá na frente. Assim o profeta diz. E essa Bíblia diz. Amém. Louvado seja Deus. Amém? Santo é o seu nome, Senhor. Aleluia. O Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. Amém. Disse, olha, pastor,
eu tenho me desgastado na tábua de lavar roupas, disse, para tentar criá-lo corretamente na igreja. Mas disse, ele se desviou e distanciou-se de Deus e começou a andar com companhias erradas. E disse, pastor, ele contraiu uma doença má, sífilis, morrendo com uma doença venérea. Estava ali morrendo, doença venérea. E disse, e ele está deitado aqui e morrendo. E ela disse, o médico esteve aqui ontem e disse, ele está inconsciente desde ontem de manhã. E me disse, o médico me disse, ele nunca mais ganhará consciência. Disse, o coração dele, o sangue está voltando pelo coração. Isto acaba com ele. E é tarde demais para fazer qualquer coisa por ele. Isso fez buracos dentro dele, disse o médico. E ela disse, pastor, eu simplesmente não conseguiria ver meu bebê morrer sem conhecer o Senhor. Aleluia! Era um homem jarrão, mas ela disse, meu bebê, chamava meu bebê. Mas não é assim mesmo, o pai e a mãe, o filho com 60 anos, meu menino não chegou ainda. 60 anos de idade, você é o menino da mamãe? É o bebê da mamãe? Eita glória! Conta uma história que nasceram duas filhas numa casa e eram gêmeas. E a mãe dizia, olha, parece que tinha uma que era mais atrofiada que a outra, e a mãe dizia, parece que essa menina não vai se criar. E se criaram. Mas só tem que quando elas estavam com 90 anos, uma morreu. Aí a outra chorando dizia, bem que mamãe dizia que minha irmã não ia se criar. Morreu com 90 anos de idade, não tinha se criado ainda. Oh, Jeová! Glória a Deus! Porque é assim, para o pai e para a mãe, o filho sempre é criança. É meu menino, é minha menina. Oh, irmão. Deus é maravilhoso! Louvado seja Deus. Deus é maravilhoso! Mas vejamos aqui a preocupação desta mãe. Pastor, olha, ela dizendo para o irmão Brana, pastor, eu simplesmente não conseguiria ver meu bebê morrer sem conhecer o Senhor. Eu não suporto ver meu bebê morrer sem aceitar o Senhor, pastor. Diferente de alguns pregadores por aí, né? Essa irmã aqui é diferente de alguns pregadores por aí. E diz que o eleito, sendo eleito, filho, querendo ou não, aceitando Jesus ou não, será salvo. Essa cristã não cria assim. Essa cristã, a cristã crê nessa Bíblia. Aleluia! Você tem que aceitar Jesus Cristo. Aleluia! Louvado seja Deus, irmão. Amém, aleluia! Veja a preocupação dessa mãe cristã. Pastor, eu criei este bebê no caminho do Senhor. Ele se desviou, ele nunca quis nada, depois que cresceu, tomou o caminho errado. E agora está aí morrendo, inconsciente. E você vai pregar para a pessoa que está inconsciente, que ele não sabe mais o que você está dizendo. Ele não está lhe ouvindo mais. Ele está inconsciente. Mas, pastor, eu simplesmente não conseguiria ver meu bebê morrer sem conhecer o Senhor. Ela disse, eu orei a noite toda. Disse, eu dizia continuamente, Senhor, eu sou a mesma mulher. Onde está o teu Elias? A noite toda. Senhor, eu sou como aquela tsunamita. Onde está o teu Elias? A noite toda orando.
adormeceu orando. E ela disse: sonhei que vi um homem vindo, vestido com um casaco cor de chumbo, usando um chapéu cor de bronze. Disse: aquele era o Senhor, pastor. Por isso que ela disse: bom dia, pastor. Porque no sonho ele viu aquele homem vindo daquele jeito. Aleluia. E aquele homem que eu vi no sonho é o Senhor, pastor. Aleluia. Ela disse, o Senhor me disse às 3h desta manhã para vir e ficar nesse portão e esperar pelo Senhor. Disse: tenho estado aqui desde então, desde as 3h da manhã que eu estou aqui no portão, esperando pelo Senhor, pastor. E ele estava ali. Noutra mensagem, o profeta disse que ele estava ali no portão debruçado. Debruçado é como? Esperando. Desde as 3h da manhã. Tremendo. Oh, grande Deus, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Deus Todo-Poderoso. O profeta disse: eu dei um tapinha em seu ombro ainda molhado por causa do orvalho. Eu pensei: Senhor, aqui está. Ela disse: o Senhor não vai entrar? Aí o profeta disse: eu já estive em 4 palácios de reis, já estive em algumas das melhores casas em nações ao redor do mundo. Eu nunca me senti mais bem-vindo do que naquela humilde casinha, naquela manhã. Irmão, aonde o Espírito Santo está, não tem lugar melhor. Verdade, meu Pai. O Espírito Santo não quer saber se você está numa catedral, se você está numa casa de taipa. Não, o Espírito Santo não quer saber disso. Não é nas paredes de barro que ele quer habitar. Ele quer habitar no meu corpo e no seu corpo. Ele quer que sejamos guiados por ele, para ele poder falar conosco e nos orientar. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Oh. Ele disse: eu nunca me senti mais bem-vindo do que naquela humilde casinha aquela manhã. Eu passei pela porta. Não havia pôsteres de mulheres na parede. Havia uma plaquinha sobre a porta que dizia: Deus abençoe nosso lar. E vi um velho fogão no chão, uma caminha dorsal de ferro no canto, e um grande forte rapaz negro, cerca de 80 quilos, olha o bebê dela, 80 quilos, era o bebê da mamãe. E um forte rapaz negro, cerca de 80 quilos, deitado ali, com um lençol em suas mãos, e dizia: era só o que sabia dizer. Ela disse: viu, pastor? O pastor olhou, o mano segurar, olhou, viu ele na cama, e aquele rapagão ali, e ela perguntou: viu, pastor? Disse, aquela mãe disse para o irmão Brana: ele está inconsciente agora. Este é o 2º dia que ele está inconsciente. E disse: ele acha que está no meio de um grande mar e está perdido. Estava inconsciente. E para ele estava perdido no meio de um grande mar, ele estava perdido. Ei, irmão, quando a morte começa a se aproximar de um sem Cristo, é horrível. Porque é que a região dos perdidos, o profeta naquela visão, porque o profeta teve a visão, ele foi levado à região dos salvos e ele também teve a visão dos perdidos. Ele diz que a região dos perdidos
Ele comparou com um estado de pesadelo. Não sei se alguém já teve pesadelo aqui. Eu, quando era criança, meu Deus do céu, não podia ter febre alta. O pesadelo tomava de conta. O pesadelo, você quer dormir, não consegue. Quer se acordar, não consegue. E o profeta diz, por isso que ele comparou aquilo com a região dos perdidos. Porque a região dos perdidos, quem morre sem Cristo é um perdido. Então, quer ir para o céu? Não teve um corpo celestial para entrar quando morreu. Porque o corpo celestial é para os convertidos. A Bíblia diz, o apóstolo disse assim, quando este tabernáculo for desfeito, há um me esperando. O corpo celestial. O perdido não tem um corpo para, quando ele sair, entrar e ir para a região dos salvos. Não tem. Então, o ímpio morre sem Cristo, rejeitou o Evangelho, rejeitou Jesus Cristo, então ele morre. Fica nesse estado de pesadelo na região dos perdidos. Quer ir para o céu, não tem como ir. Porque ele não aceitou Cristo para ter um corpo celestial para entrar, quando saísse desse corpo. Quer voltar para a terra, não consegue, porque para voltar tem que ressuscitar. E assim fica nesse dilema terrível. E por isso nós encontramos o profeta morreu fazendo chamada de altar. Chamando as pessoas para aceitarem que Jesus Cristo. É Jesus Cristo que tem para quem aceitar o corpo celestial, aleluia, para aguardar a hora da primeira ressurreição. E assim sucessivamente. Oh, meu irmão, que Deus ajude a cada um de nós. Amém. O Senhor é santo, ó Pai. Glória a Deus. Ó, pastor, o meu bebê acha que está no meio de um grande mar e está perdido, está inconsciente. E bem na hora, enquanto aquela mãe estava conversando com o profeta, aquele rapaz diz: mamãezinha, está escuro, eu simplesmente não sei onde estou indo. Ela diz: oh pastor, ouviu isso? Disse: não consigo suportar ver meu bebê morrer desse jeito. E se abaixou e o beijou na testa. Pastor, eu não consigo ver o meu bebê morrer desse jeito. De que jeito? Morrer sem Jesus! Como é que eu vou dizer que no dia do julgamento eu vou poder ajudar ninguém? A Bíblia diz isso? Não. Estou esperando resposta na Bíblia para essas coisas. Saída da Igreja Católica para crer na Bíblia. Amém. O compromisso é com isso aqui. Amém. Não tenho afeto com ninguém acima disso aqui. Amém. E se você tiver, você está perdido. Isso aqui é em primeiro lugar. Amém. Isso aqui é em primeiro lugar. E essa mãe, pastor, não pode suportar ver meu bebê morrer desse jeito. Quer dizer, morrer sem Jesus Cristo, morrer sem ser um salvo. Por que o profeta não disse: não, tia, no dia do julgamento você vai ajudar ele? Por que o profeta não disse isso? Não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Aleluia! Louvado seja Deus! Santo é o seu nome, Senhor! Aleluia! O profeta diz: eu pensei
Ó Deus, não importa o que ele fez, não importa o que esse bebê fez, o que este rapaz fez, enquanto pecado ele estava, ele ainda é o bebê da mamãe. Fez aquela mãe chorar, fez aquela mãe passar a noite sem conseguir dormir, sem saber onde ele estava, mas era o bebê dela, era o filho dela, continuava amando ele. Aleluia! Aleluia! Amém! Não importa o que ele fez, disse o profeta. Ó Deus, não importa o que esse rapaz fez, enquanto pecado ele estava, ele ainda é o bebê da mamãe. Ela não conseguia esquecê-lo. Ele é o bebê dela. E pensei, Deus, se essa mãe não consegue se esquecer de seu bebê, ainda assim tu disseste, uma mãe pode se esquecer do filho que cria, mas eu não me esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos te tenho cravado. E eu pensei, ó Deus, essa pobre mulher. E ela chorava. E eu disse, tia, meu nome é Brana, a senhora já ouviu falar de mim? Ela disse, não, senhor pastor Brana, nunca ouvi falar de ti. É ministério daquele. E ela ainda não ouviu falar, não tinha ouvido falar do irmão Brana. Mas a oração dela, Senhor, envia o teu Elias da minha casa. E o Elias foi enviado lá. A oração daquela mãe fez um avião pousar naquela cidade. Vê aí a oração de um cristão. Aleluia, Senhor! Uma cristã orando para não ver um querido dela sair daqui sem aceitar a vida eterna. Porque a coisa tem que ser feita é aqui, não depois da morte. É agora! Amém! É assim que essa Bíblia diz. Aleluia! O padrão sagrado diz que é assim. A coisa tem que ser feita antes, não é depois não. Depois é o juiz. Aleluia! Graças a Deus! Tia, meu nome é Brana. A senhora já ouviu falar de mim? Ela disse, não, senhor pastor Brana, nunca ouvi falar de ti. E eu disse, meu ministério é orar pelos doentes. Ela disse, fico feliz em saber disso. E eu disse, tia, a senhora se ajoelharia comigo para orar? Ela disse, sim, pastor. Eu disse, comece, tia. Aleluia. O que o profeta disse? Começa a orar. O profeta diz outra mensagem: ninguém ora por um filho melhor do que o pai, do que a mãe. Você acha que tem quem ora por você, por seu filho mais do que você, irmão? Não há quem consiga. Ninguém ora por um filho, por uma filha, mais do que um pai, do que a mãe. Agora, por que não creio nessa doutrina que é ensinada por aí de salvação pelas obras? Pregador vai no púlpito e diz, é claro, o pai dele não vai salvar nunca, ele não quer que o pai dele se salve. Quem é que ora para o meu pai mais do que eu? Eu desculpo, eu duvido existir na terra. É verdade. São difamações. É verdade. Mas olha, meu padrão é esse aqui. Ei! Glória a Deus. Veja aqui, Glória a Deus. que crente de pregador, pressão de crente manufaturado, pressão de membro desqualificado me assusta. Não, meu padrão é esse aqui. Amém! Amém! Besteira fermentar, porque meu padrão é isso aqui. Vou dizer uma coisa. Isso aqui é quem quebra dente de fermentador. Aleluia. Isso aqui é quem quebra dente de difamador. Glória a Deus. O padrão meu, se você é cristão, o padrão é esse aqui. Aleluia. Agora, o profeta disse, tia, começa a orar. Aleluia. Tia, começa a orar. E ela se ajoelhou ali. E olha, irmão, ela deveria ser uma lavadeira. Mas deixe-me dizer-lhe, quando aquela velha mulher começou a orar,
você podia sentir o poder de Deus movendo-se pelo cômodo. Os céus baixaram naquela casa. Os céus veio ali. Louvado seja o seu santo nome. Ela disse: querido Senhor, seu bebê deitado ali morrendo, mas nem um pouco conturbada. Ela diz: querido Senhor, eu venho a ti no nome de Jesus. Que oração! Profeta tem a mensagem do sinal. Olha, Quando você estiver orando pelos seus, primeiro apresenta o sinal. Você ensinou ele a servir a Jesus? Para que orar se você não ensinou? Para que orar por ele? Para que orar por ele? Para que orar por alguém se você diz que no dia do julgamento você vai ajudar ele? Para que orar? Louvado seja Deus. Mas veja a oração daquela mãe cristã. Querido Senhor, eu venho a ti no nome de Jesus. Que oração! O profeta diz: eu fiquei ali e peguei o lençol e sequei meus olhos com ele enquanto ela orava. Ela orava e o profeta estava chorando. Deus estava ali se movendo. Disse: Senhor, ó, a irmã orando, aquela mãe orando, disse: Senhor, tu enviaste o teu pastor agora, Senhor, que eu possa ouvir que meu bebê foi salvo antes que ele se vá. Que eu possa ouvir que o meu bebê foi salvo antes que ele se vá. Com ele é a iniquidade. Depois da morte, sempre é o juiz. Olha onde é que uma cristã descansa. Não quer esta palavra diz. Olha onde um cristão descansa. Não quer esta palavra diz. Eu quero saber de argumento de pregador. Se eu quisesse, ó, eu estava seguindo os que estão no Vaticano. Mas veja aqui a oração de uma mãe cristã. Ó Senhor, que eu possa ouvir que meu bebê foi salvo antes que ele se vá. O profeta diz: eu olhei para ela, pensei, abençoado seja seu velho coração. Eu disse: agora eu vou orar a ti. E eu disse: Pai Celestial, meu avião já se foi há quase 2 horas. Ora, o voo estava marcado para 8 horas. Já faz 2 horas que corre 2 horas que o avião já se foi. Pai Celestial, o meu voo já se foi há quase 2 horas, mas tu disseste: caminhe. Isso era tudo que eu sabia. Eu estava na expectativa de que tu fizesses algo. Agora eu não posso fazer nada, Senhor, exceto falar com o Senhor. Eu senti seus pés. Os pés de quem? Do rapaz na cama. Eu senti seus pés. Eles estavam frios e duros. Os pés daquele rapaz estavam frios e duros. A morte estava sobre aquele rapaz, sobre ele. Eu disse: tudo que eu posso fazer é falar contigo, Senhor. Mas terás tu misericórdia com este rapaz? Salve-o, Senhor. Salve o querido Deus. Em outras palavras, ele está inconsciente. Pregar para ele não adianta mais. Ele está inconsciente. Mas salve o querido Deus. E cure este corpo pelo amor desta pobre e velha mãe. E quando eu terminei de orar, ele disse, o rapaz disse: mamãe? Ela disse: sim,
ali há 5 minutos, ele estava sentado sobre a beira da cama, me cumprimentando. Não apresentando a graça, não, é porque a graça, então mesmo morrendo sem rejeitar Jesus, vai lá para dar graça para ele. Não, só diz, pense na graça. Por que pense na graça? Pense na graça. Você acha que aquela mulher foi ouvida porque ela merecia? Não, ela orou, ela era uma cristã, ela estava preocupada com a melhor coisa. Deus fez aquilo ali ao mar. Você acha que não tinha, que aqueles passageiros não tinham compromisso para o outro dia bem cedo? Deus não quer saber de grande compromisso material meu e seu. Ele quer saber da minha alma. Ele quer que nós estejamos com ele. As pessoas que tinham compromisso agendado, perdeu. Deus quer saber disso. Ele não veio morrer aqui, dar a sua vida por companheiro, por compromissos materiais, não. Ele veio dar a minha vida aqui para que eu e você aceitasse, tivesse paz com ele. Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Amém! Por isso ele diz: pense na graça. Infinita e ilimitada é a graça de nosso Deus. Pousou um avião e o manteve parado lá por causa da oração de uma pobre lavadeira. Ó, que coisa! Uma mãe que não queria ver seu filho morrer sem aceitar a vida eterna. Amém. Está vendo por que um cristão não fica em casa e vem para a igreja? Duvido um cristão ficar em casa e não vem para a igreja. Irmão, cristão é guiado pelo Espírito Santo. Cada cristão que está empenhado nesta hora da salvação. Agora, cristão buscando simpatia de um e de outro, isso é cristianismo. Cristão ele busca a simpatia de Cristo. Amém. Quer saber o que eu faço com Cristo? Se você olha para ele com um olhar contrariado, isso não vai mexer com um cristão nenhuma vez. Ah, mas ele falou isso. Você não está nem ali, você vai louvar a Deus. Ah, mas ele disse isso. Aí depois você vai louvar a Deus. Amém. Que graça! Olha o que é graça! Pousou um avião e o manteve parado lá por causa da oração de uma pobre lavadeira. Olha que coisa! Há cerca de 1 ano eu estava de passagem, o trem parou. Se você já foi para Mênfis, como o trem para, eu desci para comprar um sanduíche, o trem era caro demais. Então eu desci para comprar um hambúrguer para mim. E eu saí do trem, comecei a descer, eu vi um guarda. Olá, pastor Brana. Eu olhei e eu disse: como vai, Senhor? Disse: o Senhor não me conhece, não é? Porque olá, pastor Brana. Pastor Brana não conhecia ele. Ó, Senhor, como vai o Senhor? Bem frio. Você está entendendo? Amém. Aí aquele guarda disse: o Senhor não me conhece, não é? E eu disse: creio que não. Disse: lembra-se daquela manhã em que o Espírito Santo te guiou até a casa da mamãe? Eu disse: você não é o menino? Você não é o menino, é? Ele disse: sim, pastor.
disse: eu estou curado e eu sou um cristão agora. Amém. Oh, que coisa! Louvado seja Deus. Amém. Santo é o nosso Deus, irmão. Aleluia. Aquela mãe disse: não, eu não posso ver meu filho sair daqui sem te aceitar primeiro, não. Não consigo. Não consigo. Oh, Deus maravilhoso. Amém. Grande, maravilhoso. Glória seja Deus. Mas vamos ver aqui a mensagem pregada pelo nosso profeta. A mensagem às 10 virgens, parágrafo 300 e o parágrafo 301. Vejamos o que o nosso profeta diz. Aleluia. Não é o que sua mãe é, não é o que o seu pai é você. Amém. Aquela mãe era uma cristã, não era? Mas o filho não era. E aquela mãe queria que se tornasse um cristão. Amém. Então não é o que sua mãe é, não é o que seu pai é você. Não é o que sua esposa é. Sua esposa não contava, seus filhos não contavam. Era ele falando lá do tempo da escravatura, quando o escravo era livre. Mesmo assim, quando é que somos escravos? Quando estamos no pecado. Quando você aceita Jesus Cristo, você se libertou. Não é mais escravo do pecado. Não aceitando Jesus, é escravo do pecado. Oh, sua mãe pode ter sido uma santa, seu pai pode ter sido um santo. Do mesmo modo foi o pai e a mãe de Esaú. Mas Esaú era um desqualificado. Veem? Mas isto é um assunto particular seu. Vida eterna, salvação, é um assunto particular seu. É preciso você aceitar. Diz: meu pai é um pregador. Aquilo não tem nada a ver com você. Minha mãe é uma mulher pura. Oh, ela está no céu. Isso pode estar correto. Mas, e você? É você, a coisa individual. Amém. É você. Amém. Louvado seja Deus. Parágrafo 256. Seu profeta dizendo: sou eu não. E isso aqui concorda com o que essa Bíblia está dizendo. Aleluia. 256. Parágrafo. As 10 virgens. O que você acha que acontecerá quando aqueles pés de bronze e de juízo se colocarem ali naquele dia, e aqueles mártires se levantarem ali diante daqueles romanos, talvez nicolaítas lá atrás, que os queimaram em estacas e os lançaram nas covas dos leões e coisas assim, e eles se colocarão ali com um advogado de acusação no trono do juízo aqui. E eles se colocarão ali com um advogado de acusação. Eles quem? Os mártires, os eleitos que selaram suas vidas com seu próprio sangue e não abandonaram a palavra. Naquele dia, no trono do juízo, eles estarão ali como advogado de acusação. Hoje, o Senhor Jesus Cristo é o nosso advogado, não é? De defesa. Ele hoje é o meu intercessor. Ele é o seu intercessor. Hoje,
hoje a noiva está intercedendo uns pelos outros. Está ou não está? Mas no dia do julgamento, o Senhor Jesus Cristo não será intercessor, será juiz. A noiva no dia do julgamento não será intercessora, porque ali a Bíblia diz: não sabeis vós que os santos hão de julgar a terra? Ou a Bíblia diz: não sabeis vós que os santos hão de interceder na terra naquele dia? É assim que a Bíblia diz. Os santos hão de julgar a terra naquele dia. E ele diz: o juiz assentado ali no lugar, o juiz assentado ali no trono, perguntará: você pregou o evangelho para eles? O que é que vamos responder? Quando aqueles simples, quando que estiverem ali para serem julgados, vai ser perguntado aos eleitos, à noiva. O juiz perguntará à noiva: você pregou o evangelho para ele? A noiva vai dizer: preguei. Por que você não creu? Argumento ali, o argumento é para o lado esquerdo. Cada pessoa que eu preguei o evangelho, que você pregou, se rejeitar no dia do julgamento, quando aquela pessoa que ouviu o evangelho está ali para ser julgado, porque está ali para ser julgado porque rejeitou. Se não tivesse rejeitado, estava ali como salvo. O juiz vai perguntar, e aquele que pregou para ele vai ficar de pé, se eu preguei para ele. Eita, Deus tremendo. Como é que se dizem que no dia do julgamento haverá chance para aquele rejeitou Jesus Cristo? A Bíblia não diz isso. São argumentos humanos. Eu só olho para o homem enquanto o homem estiver com esta Bíblia Sagrada. Mas você quer ser cuspido, fica ao lado da palavra. Quer ser rejeitado, fica ao lado da palavra. Mas enquanto você estiver lambendo um e outro, chalerando um e outro, você é bem recebido. Mas fica ao lado da palavra. Retenho. Eu conheço aqueles que chamam a si mesmos nicolaítas e dizem ser cheios do Espírito Santo e não são, falando lá de Apocalipse. Que hora está chegando? Que terrível tempo! Deus vingará. Deus vingará. Ele diz em sua palavra: eu vingarei, diz o Senhor, eu recompensarei. E cada obra maligna verá uma justa. Tudo que você já fez ou pensou em sua vida será mostrado contra você ali, naquela grande coisa magnética, com cada pensamento maligno que passou pela sua mente. Tudo de errado, tudo de sujo. Toda obra maligna que o ímpio fez, pensamento, toda palavra descaridosa que o ser humano falou. O dia do julgamento está ali escrito na grande tela magnética de Deus. Esses aparelhos que os homens fazem dá problema, mas o de Deus não dá problema não. Está ali, tudo ali. Não, eu não fiz isso. Olha aí, você fazendo. Olha você prostituindo, mentindo, fazendo trapaça. Olha você lá. Tudo. Tudo de errado que o ser humano faz vai ser mostrado ali diante
Todo mundo vai naquele dia. O profeta termina o parágrafo dizendo assim. Termina o parágrafo dizendo assim: arrependam-se, filhos. Amém. Porque ele diz arrependam-se. Tenha Porque misericórdia. só tem uma maneira de meus defeitos e seus defeitos não serem mostrados na grande tela de Deus, se nós aceitarmos esta vida eterna. Amém. Se aceitarmos o Senhor Jesus Cristo. Ah, Você já pensou naquele dia, quando os fornicadores, quando os difamadores e os fermentadores estiverem sendo mostrados na tela magnética de Deus? O profeta diz em outra mensagem: onde está você naquele dia que eu não vi você na igreja? Não, é porque eu não creio naquilo que o pastor diz. Mas o pastor não está lendo. Vamos olhar o que o pastor diz. Ali eu vou estar lendo essa Bíblia para eles. ei, Ali na tela vai estar eu lendo essa mensagem para eles. Lendo essa mensagem para eles. O que está de errado aí? É tremendo aquele dia, não é? E a única maneira de nós escaparmos desta coisa, de isso não ser mostrado, o profeta diz assim: olha, há somente uma maneira para se livrar disto. Só há uma maneira de eu me livrar disto de você. A única maneira que eu posso me livrar que os meus erros, as muitas coisas vergonhosas de não serem mostradas naquele dia, os meus e os seus, a única maneira é entrar em Cristo. Amém. É entrar em Cristo. E quando você entra em Cristo, você não fermenta, você não difama, você tem cuidado com esta palavra. E quando você chega em suas 5 graciosas feridas do seu lado ali, as 5 preciosas feridas em seu corpo, quando você vir aquilo sangrando no além e se esconder naquilo, diga: rocha das ervas, eu não sou bom, esconda-me. Aí está o cristão, orando, todo dia ele diz: me esconda-se. Roca das ervas, eu não sou bom. Exaltação constante do cristão: Senhor, eu não sou bom. Eu preciso do Senhor. eu preciso de Cristo. Me mantenha debaixo desse sangue precioso. Deixa eu debaixo desse sangue. Não deixe eu sair debaixo desse Não sangue. deixa eu sair debaixo desse sangue, Senhor. Oh, meu Pai, Senhor. Eu quero mais do teu Espírito. Por isso ele diz: diga, roca das ervas, eu não sou bom, esconda-me. Rocha das ervas, sentir o precioso Espírito Santo apenas desvanecer e navegar para dentro do corpo de Cristo. É suscitar para suscitar coisas novas. É um mundo novo ao redor de você. Quando você entra em Cristo, quando você entra em Cristo, é um mundo novo ao redor de você. Os pecados que você uma vez amava ficaram para trás de você. Você entrou em Cristo. Aqueles desejos errados que você tinha, você não tem mais. Aquele desejo de pecar que você tinha, você não tem mais. Você está em Cristo, entrou em Cristo. Tu é maravilhoso. E um mundo novo está ao redor de Tu você. é maravilhoso, Senhor. Tu é maravilhoso. Oh, não há nada
futuro, nada presente, morte, nada mais te separará daquilo do amor de Deus. Você está selado até o dia de sua redenção pelo Espírito Santo. Você tem a revelação de quem Ele é. Você sabe em seu coração que você passou da morte para a vida. E você só tem a segurança quando você entra nele. Aí você está seguro. Ora, quanto mais o diabo cochicha no seu ouvido, mais você diz: eu estou em Cristo, eu sou de Cristo, eu sou propriedade do Cristo Redentor. Louvado seja Deus! Aleluia! Aleluia. Observe suas obras com suas mãos, então vê você. Você está em Cristo. Por isso diz o profeta: você não rouba mais, fazendo agora as boas obras, porque está em Cristo. Não fazer as boas obras para ser salvo, mas porque você já está em Cristo. Aí você não rouba mais, você não faz mais o mal, nem sequer tem coragem de fazer mais o mal. Suas mãos estão limpas de todo sangue, e você se firma, prega o Evangelho, diz o que é correto, e vive o que é correto, e faz o que é correto, e o Espírito Santo contigo mostrando sinais e maravilhas a cada dia. Deus te fazendo conhecer agora, Deus dizendo para você: tu és meu filho abençoado. Eu estarei contigo. Eu estarei contigo. Não importa onde você esteja, estarei contigo. Irei contigo nas horas negras e em todas as partes. De âncora. Ancorei minha alma no porto do descanso, para não mais velejar nos mares tempestuosos. Oh, a tempestade pode passar sobre a enfurecida profundidade, mas em Jesus estou salvo para sempre. Até mesmo a morte, se vier cantando ao seu redor num desses dias, e voando assim como uma abelha ao redor de sua cabeça, você pode dizer: ó morte, onde está o teu aguilhão? Você não pode mais destruir, morte. Eu entrei em Cristo. Não pode mais me assustar, morte. Onde está o seu aguilhão? Eu encontrei a vida. Eu entrei em Cristo. Aquele que me amou fez eu entrar nele. Louvado seja Deus. Louvado. Aí está a prova que Ele amou você. Você entra nele. Você entra nele. Você amar Ele é uma coisa, Ele amar você é outra coisa. A prova que Ele me amou é que eu aceitei. A prova que Ele amou você é que você o aceitou. Santo é o seu nome. Coisa boa meditar na mensagem de um profeta. Só apresenta a Bíblia para nós. Deixa eu encerrar com essas afirmações aqui da Era de Laodiceia, página 290, parte da página 290 e 291. Ele fala aqui das 7 visões sobressalentes que foram mostradas para ele. E ele disse assim: agora deixe-me dizer isso. Pode alguém provar ser errada qualquer uma dessas visões? Não foram todas cumpridas? Sim, cada uma tem se cumprido ou está em processo agora mesmo. Mussolini invadiu a Etiópia com êxito, depois caiu e perdeu tudo.
Hitler começou uma guerra que não pôde terminar e morreu misteriosamente. O comunismo tomou conta dos outros dois ismos. O comunismo absorveu o fascismo e o nazismo. O carro de boia plástica foi construído e está apenas esperando por uma melhor rede de estradas. As mulheres estão quase que nuas, como foi mostrado na visão, e agora mesmo estão usando trajes de banho sem a parte de cima. E outro dia vi numa revista o mesmo vestido que vira em minha visão, se você puder chamar isto de vestido. Era um tipo de roupa de plástico transparente com 3 pontos escurecidos que cobriam ambos os seios numa pequena área, e depois havia um lugar escuro com um pequeno avental embaixo. A Igreja Católica está em ascensão. Tivemos um presidente católico e sem dúvida teremos outro. O que falta? Nada exceto Hebreus 12, verso 26. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez mais comoverei não só a terra, senão também o céu. Uma vez mais Deus sacudirá a terra, e comigo sacudirá tudo que está frouxo e pode ser sacudido. Depois Ele a renovará. No mês de março, em 1964, aquele terremoto no Alasca, na sexta-feira santa, sacudiu o mundo inteiro, embora não o desequilibrasse. Mas Deus estava advertindo por meio de um tremor mundial o que Ele breve fará em maior escala. Ele, Deus vai explodir e sacudir este mundo amaldiçoado pelo pecado, meu irmão, minha irmã. E há somente um lugar que pode suportar este choque. E esse lugar é no aprisco do Senhor Jesus. Amém. E você fazendo as boas obras não vai ser escapula? Pensei que seria. Ah, não. O único lugar que eu posso escapar quando essa terra for explodida é no aprisco do Senhor Jesus. Amém. E diz o profeta: e eu lhe suplicaria, enquanto a misericórdia de Deus ainda está disponível a você. Um dia não será disponível, mas ainda hoje está. E eu suplicaria, enquanto a misericórdia de Deus ainda está disponível a você. Ainda está. Isso quer dizer que um dia não vai estar mais. E por que pregadores dizem que no dia do julgamento ela estará disponível? A Bíblia diz isso? Não. O profeta nunca disse isso. A misericórdia de Deus está disponível a mim e a todos os seres humanos agora. Glória a Deus. E eu lhe suplicaria, enquanto a misericórdia de Deus ainda está disponível a você, que dê sua vida inteira, sem reservas, a Jesus Cristo, que como fiel pastor o salvará e cuidará de você. Você dá a sua vida, você entrega a sua vida a Ele e Ele cuidará de você. Ele cuida. E você? Oi, meu irmão. E eu lhe suplicaria, enquanto a misericórdia de Deus ainda está disponível a você, que dê sua vida inteira, sem reserva, a Jesus Cristo, que como fiel pastor o salvará e cuidará de você, e o apresentará irrepreensível, em glória, com grandíssima alegria. Você entrega a sua vida a Ele. Ele salvará você, cuidará de você e apresentará você irrepreensível em glória com grandíssima alegria. Aí está o caminho, aleluia!
sua palavra, Senhor, Aleluia. pelo seu conselho. Ó Santo. Vivifique as suas letras sagradas nos nossos corações. No nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos, ó Pai, e te suplicamos, Senhor. Amém, amém. Canta aquele hino enquanto lava as mãos, irmão. Aquele hino que esqueço sempre. Quando a vida se torna difícil, o grande Senhor, Você não se sente meu nome é grande Senhor. a tristeza, invade a sua alma, quando das marcas só restam feridas. Quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado, e o coração explode a dor, é hora de ter o Salvador. É Jesus que por você morreu na cruz, sua vergonha e seu desprezo ele levou. Carregue a sua cruz juntinho dele, que a força dele te torna capaz. Aleluia! O amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Quando a vida você não se sente alguém, quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando a tristeza invade a tua alma, quando das mágoas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa o coração explode na dor, é hora de ver o Salvador. O Salvador é Jesus que por você morreu na cruz, sua vergonha e seu desprezo ele levou. Carregue a sua Aleluia, o seu nome. juntinho dele, que a força dele te torna capaz. O amor que o mundo não te deu, Sim, Deus. Jesus te dá. Aleluia.